Eu vou te convidar para abrir a palavra em João capítulo 17. Eu vou ler do versículo 14 até o versículo 17. João 17, de 14 a 17. Todos acharam? Ok, eu vou na Almeida Revista e Corrigida, que é a versão oficial da igreja. Vem comigo na palavra. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado é que nós nos colocamos aqui, neste momento, primeiramente para glorificar e exaltar aquele que vive e reina. Meu Senhor, continue com o teu amor, abençoando cada coração, cada vida, e todos os presentes estejam alcançados pela tua mão maviosa, pelo teu amor, pela tua grandeza. Senhor, nos mantenha de pé, livra-nos, Senhor, das adversidades, das ciladas, das setas do mal. Senhor, meu Pai, ilumina através do teu rosto as nossas vidas e não permita que sejamos confundidos. É no nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor, que agora nós te bendizemos. Amém? Queridos, eu sempre falo aqui, o meu discurso é um só. Pastor Batista gosta de pregar 50 minutos, sim ou não? De manhã eu não preguei. Posso dobrar? Então vai dar mais de 1 hora e meia, nem fiz as contas aí. Pode tocar direto até meia-noite? Tá anêmico esse amém, viu? Tá anêmico. Mas tá bom, gente, vamos para a palavra, né? Eu vou falar sobre proteção. E o título da nossa mensagem é Protegidos do Mal. Eu acho que o que nos mantém motivados é saber que nós estamos guardados pelos 4 cantos, por cima e por baixo. Eu chegaria a dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. Por quê? Porque sobre nós repousa o sangue de Jesus. Aquele sangue derramado no Calvário, ele goteja sobre nós até hoje. E nós, quando Deus nos contempla, quando Ele olha para nós, Ele vê o penoso trabalho do seu Filho para nos resgatar e nos tirar da perdição. Eu acho que todo mundo aqui tem uma história para contar. Há quem diga até que todo crente é ex alguma coisa, né? Nem que seja ex feio. Não é verdade? Que quando a gente aceita Jesus, a gente fica bonito. Fica ou não fica, gente? Fica sim, gente. Eu já presenciei isso muitas vezes. A pessoa, quando ela recebe Jesus, ela recebe o brilho da vida. Os olhos cintilam. O comportamento é transformado. A forma de conversar, sabe, o jeito de olhar. Os valores são trocados. Aquilo que tinha muito valor para nós no tempo da ignorância, hoje não tem mais, não é? Nós vamos ressignificando os valores e nós vamos melhorando a nossa performance. Por quê? Nós vamos chegar ao ponto de nos parecermos muito com Jesus. A Bíblia diz que nós alcançaremos a estatura de Cristo, a plenitude, né? Eu não sei se isso é no sentido figurado ou literal, mas a verdade é isso que a Bíblia fala. Agora, nós temos um texto aqui, irmãos,
um pequeno texto, uma perícope que falou comigo. E eu quero também que ela fale com você, tá? Nós estamos diante de uma oração. Jesus aqui está orando, parece que não, mas é uma oração. E ele está falando com Deus. E nessa oração, essa oração tem 3 eixos. Primeiro, ele fala com Deus a respeito dele. Nessa oração, João 17, ele fala com Deus a respeito dele. Na sequência, ele fala com Deus a respeito dos crentes daquela época. E para terminar, ele fala com Deus a nosso respeito. Olha a didática. Quem pensa que Jesus não é professor, enganou-se. Ele é o mestre, não é? Ele é o pós-doutor. Jesus, ele acaba alcançando do passado ao presente, ao futuro, e ele pensa em todo mundo o tempo todo. Porque Deus amou, mas ele continua amando. Porque quando Jeová dá o nome dele para Moisés, ele diz: eu sou, te mandei. E se você for olhar lá no hebraico, eu sou, eu fui, eu sempre serei. Em Deus não há sombra de variação. Então Jesus, ele continua amando os que estão na linha do tempo do passado, dos que estão na linha do tempo do presente, e nós que estávamos na linha do tempo do futuro. E agora, pelo andar da carruagem, parece que chegou o momento. Nós estamos vivendo tempos de guerra. E para melhorar tem que piorar. Se não piorar, não melhora. O ser humano vai ter que clamar pela volta de Jesus, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas está tudo muito bom. Está todo mundo ganhando dinheiro, aumentando sua fortuna, trocando de, como disse Jesus, eu voltarei, será como nos tempos de Noé, as pessoas se casam e se davam em casamento. Quer dizer, o povo vai estar trocando de marido, vai estar trocando de mulher, e Jesus vai voltar nesse intervalo. Agora, as coisas têm que piorar para que o homem deseje a volta de Jesus. E agora nós estamos vendo eclodindo guerras no mundo inteiro. Agora vocês estão vendo os Estados Unidos e Israel massacrando o Irã. E aí você vai ter quem defende o Irã e você vai ter quem defende o povo de Deus, o povo de Israel. A verdade é que o Irã, desde a queda do regime do Reza Pahlavi, o Irã vem financiando o terrorismo, todo mundo sabe disso. E a fatura chegou. Toda maldade, ela vai ter que ser extirpada e ressarcida. Foram desde 79, esse regime vem alimentando terroristas. E agora a conta chegou. E o nosso Deus é o Deus da justiça. O nosso Deus levantou o povo de Israel e o povo americano para fazer justiça. E é sempre assim. Deus trabalha assim. Ele usa um para lixar o outro. Nós somos lixas um do outro. Eu estou aqui para lixar você, você está aqui para me lixar. Lixar no sentido de que a gente possa aprender a conviver, fazer o que é certo. Esse texto, irmãos, ele fala comigo pelo seguinte viés. Jesus estava preocupado conosco. Porque enquanto ele esteve aqui, eu acho que o que passava na cabeça dele é: pai, eu estou aqui, está tudo tranquilo, eu estou cuidando dos teus filhos. E ele chega a dizer na oração sacerdotal que nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição, e todo mundo sabe quem é, Judas Iscariotes. Mas está todo mundo inteiro, está todo mundo no lugar. Até o Pedro, que tinha voltado a pescar, retornou para o ministério.
Então Jesus ele está preocupado, ele vai embora, ele vai partir, ele vai para outras dimensões, ele vai voltar para a casa do Pai. E aqui ele enfatiza o tempo todo: eu não sou daqui, eu não sou daqui, eu não sou daqui. Quando ele está perante a Pilatos, Pilatos fala: você não vai dizer nada? Eu posso resolver o teu problema. Aí Jesus então dá uma lapada no governador e fala: toda a autoridade vem de Deus. Mas não sei o que, Jesus dá outra lapada: isso vem de você mesmo? Ou na verdade você é um tagarela, você ouviu os judeus falarem, agora você está repetindo? Então o nosso Jesus, ele é magnífico, e aqui ele está preocupado, ele fala: Pai, eu vou partir, eu vou voltar para a glória, e aí como é que vai ficar esse pessoal? Tem compaixão. E aí ele usa 3 versículos que são norteadores para a nossa mensagem nessa noite. Primeiro, está lá no versículo 14, ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Se você fizer um paralelo com João 15, que fala da videira, você vai ver que a palavra ela tem poder asséptico, a palavra é purificadora. Quem tem vindo a essa igreja semanalmente, tem ouvido a pregação, eu vou te dizer que você está limpo pela palavra. Porque cada vez que você vem aqui, Deus derrama um alvejante na tua vida, Deus derrama um saponáceo na tua vida espiritual, e você vai sendo purificado, você vai sendo clareado, você vai se tornando branco como a neve. Porque a palavra tem esse poder de nos purificar e nos limpar. A Bíblia chega a dizer em 1 Tessalonicenses 5,23, aliás, Hebreus 4,12, que ela tem o poder de separar ossos de medula. E você sabe o tanto que é difícil separar osso de medula. Quem já chupou pescoço de galinha sabe do que eu estou falando. Não separa com tanta facilidade, mas a Bíblia diz que aquilo que para o homem parece impossível, através da palavra se torna realizável. Então, queridos, primeira coisa que Jesus, na fala com Deus, ele relaciona: Pai, a tua palavra foi pregada. E eu, quando chegar, irmão Carlos, na presença do Senhor, eu quero dizer: Pai, posso não ter feito tudo que poderia ter sido feito, mas eu dei o meu melhor e a tua palavra foi pregada. Eu nunca subi no altar de qualquer igreja para dar a minha opinião, mas para falar da parte do Senhor. Eu nunca fiz uma pregação sem citar o nome e o sacrifício de Jesus, porque é na palavra que nós vamos nos conduzir. A palavra é um veículo, a palavra é um canal, e a palavra ela vai fluir dentro de nós também, como rios de água viva. São águas purificadoras. A água a palavra se liquefaz, e o líquido ele tem o poder de solvente, ele tem o poder de asséptico, ele tem o poder de purificação. Para você saber o que é a água, basta tirar a água da nossa vida. Aliás, 65% do seu corpo é água. Se você pesa 100 quilos, você tem 65 quilos de água. Nós somos líquidos. E a palavra, a Bíblia liquefaz ela quando diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Do nosso interior vai fluir a palavra de Deus, e Jesus está dizendo: olha, Senhor, eu fiz exatamente o que o Senhor mandou fazer, e o mundo odeia eles. Segunda verdade, gente, o mundo nos odeia. Escuta, a grande mídia nos odeia, o carnaval nos odeia, as religiões afro nos odeiam. Por que eles nos odeiam? Porque nós somos portadores da unção de Deus. Por que eles nos odeiam? Porque nós somos portadores da palavra de Deus. Por que eles nos odeiam? Porque nós pregamos que estamos salvos em Cristo Jesus, e isso os ofende. Porque o máximo que eles podem dizer é: não sei, se eu morrer, não sei para onde que eu vou. E nós sabemos para onde nós vamos. Mas isso soa como autossuficiência, como prepotência.
Tanto é que tem muitas pessoas aí fora que, se você falar Deus te abençoe, ele fala Deus abençoe você. Ele nem aceita a bênção que sai da sua boca, porque dá a impressão que você está se impondo. E nós temos autoridade para abençoar. Mas Jesus está falando: olha, eu dei a palavra para esse povo que me acompanha e que me acompanharão, mas o povo, o mundo odeia o teu povo. Lá no teu trabalho, se eles souberem que você é cristão, crente, eles vão jogar a conversa encostada. Eles vão jogar a conversa encostada. Lá no teu trabalho, se eles souberem que vocês são crente, eles vão começar a observar você, para ver se você erra, para eles dizerem assim: crente pode fazer isso? Às vezes você não sabe o que fazer, mas quem não é crente sabe o que você deveria ter feito. Então, queridos, o mundo nos odeia porque eles não são do mundo. Aqui está declarado uma identidade. O que a Bíblia está dizendo? Nós não somos... se nós não somos deste mundo, essa palavra mundo aqui é cosmos. Se nós não somos deste mundo, da onde nós somos? De onde nós somos? Jesus acabou relatando algo interessante. Ele está te dando uma identidade e uma origem. Espera aí, mas o homem é feito de quê? O homem é feito de corpo, alma e espírito, numa visão tricotômica paulina, progressista? O homem é feito de corpo, alma e espírito. Agora, se o homem é feito de corpo, o corpo veio da onde? Do pó da terra. Aí, se você quiser entender, o pó da terra pode ser os 109 elementos químicos que compõem a natureza. Tudo bem. Eu estou vinculando a ciência. Agora, o homem é feito da matéria-prima do planeta Terra. Mas existe em nós também um segundo elemento, que são as emoções, os sentimentos. E isso é alma, é a psique. Mas existe um outro elemento em nós, que é o espírito, que é o sopro, que é a fagulha divina. E essa se relaciona com Deus. Mas quando Jesus diz: vós não sois do mundo, desse mundo, então eu percebo que a matéria foi sobrepujada pelo Espírito. Se nós não somos deste mundo, de onde nós somos? Aí Jesus fala lá em João 14, que Ele vai para o Pai preparar-nos uma morada. Peraí, vamos jampear, vamos ligar isso aí. Então, se eu sair desse mundo após a morte, e eu voltar para a minha verdadeira pátria, você vai perceber que o Espírito sobrepujou a matéria. Então, ao contrário do que dizem os testemunhas de Jeová, porque eles querem morar aqui, pode ficar de boa, eu não importo. Se eles quiserem tomar conta aí de tudo, aí pode ficar. Mas nós somos do céu, nós somos cidadãos do céu. Está aqui, irmão. Se eu estiver forçando o entendimento, pode bradar. Levanta a mão e fala: eu discordo, mas vamos para a palavra. Vamos ficar na palavra. Ele está dizendo: olha, eu tenho dado a palavra para eles. O que eleva a régua? O que nos coloca próximo de Deus? Irmãos, não são os desejos. O que nos coloca próximo de Deus não é a intelectualidade, não é a gnose. O que nos coloca próximo de Deus é exatamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é desse mundo. E é por isso que o mundo odeia a palavra de Deus, porque ela não é desse mundo. A palavra de Deus é contra o príncipe deste mundo, é contra o Deus deste século. Então, isso nos eleva a nossa régua espiritual. Por quê? Porque essa palavra que nos eleva é a mesma palavra que nos conduz às mansões celestiais.
E aqui ele está dizendo, olha, eles não são do mundo como eu também não sou. Então, meu irmão, se você quer morrer e ficar aqui, pode ficar. Eu e minha trupe, nós vamos para o céu. Vamos morar com Deus. Jesus está voltando, você não quer ser arrebatado, não está com medo? Então fica aí. Inclusive, vou dar a chave do carro, da casa, pode tomar posse. Então, pessoal, preste atenção. Jesus também não é desse mundo. Agora, olha o que diz o versículo 15. Não peço que os tire do mundo. Ô Jesus, espera aí, você estava indo tão bem. Ô Jesus, você estava indo tão bem. Você estava nos levando para o céu. Eu já estava até de mala pronta, pronto para andar nas nuvens, pronto para voar de uma galáxia para outra. Estava tão legal, agora você fala, não, Pai, não quero que os tire do mundo. Esse é que é o problema, irmãos. Nós temos um prazo de validade aqui. Nós vamos ter que percorrer um tempo aqui. E esse tempo, ele é importante para quê? Para você testemunhar de Cristo Jesus. Vocês que foram batizados hoje, será que vocês foram batizados para engordar? Foram batizados para criar ruga, criar barriga? Vocês foram batizados para quê? Para comprar um vestido novo e vir para a igreja no dia da ceia? Todo elegante, todo bonito? Não, irmãos. Nós não fomos batizados para isso não. Nós fomos batizados para testemunhar esse Jesus que agora habita em nós. A nossa caminhada agora é uma caminhada monitorada, porque o Espírito Santo habita dentro de você. E o velho homem foi sepultado. Ou o teu velho homem está em estado de decomposição, porque do dia que você aceitou Jesus para cá, você tem mais de 4 dias, já está fedendo. Então nós temos que entender que Jesus está dizendo, olha Pai, apesar do mundo odiar eles, apesar deles estarem de posse da palavra, apesar deles não serem deste mundo, eu preciso que eles continuem no mundo. Fazendo o quê? Missão. Fazendo missões, porque quem faz missão é Deus, nós fazemos missões. Fazendo missões. Agora toma cuidado, irmão, porque o encardido, ele deu 2 passos para trás hoje, viu? O encardido, ele é assim, quando ele vê que você toma uma decisão importante na tua vida, ele dá 2 passos para trás. Por quê? Ele quer saber quanto tempo vai durar o teu entusiasmo, quanto tempo vai durar a tua fé. Ele não acredita que você se converteu. Ele acha que ele pode vencer você. Escuta, se ele enfrentou o Filho de Deus no deserto, quantos desertos você vai passar antes de Jesus te recolher? É na curva que ele vai querer te pegar. E ele vai vir na hora que você estiver lá, embaixo, que você estiver, ó céus, ó dor, nada dá certo. Ó Jesus, depois que eu batizei, parece que os trem piorou. E é nessa hora que ele chega, fala, pois é, eu te falei para você não mexer com esse negócio de crente. Então ele vai tentar você, e ele vai achar que vai poder te vencer. Mas acontece que ele se esquece que Jesus intercedeu por ti. Jesus está dizendo, olha, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. E aí você vai ver que a preocupação do Eterno conosco não é que nós não tenhamos problema, porque ele disse em João, lá em João 16:33, no mundo vocês terão problemas, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e venci os problemas. Ele não está dizendo para você que não vai ter fornalha, ele não está dizendo para você que não vai ter cova de leão, ele não vai estar dizendo para você que não vai ter água para você passar, rio para você andar sobre as ondas. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para você, olha, fica no mundo, tá? E aí é o grande X da questão. Eu estou no mundo, mas o pastor está vendo? De qual pastor você está falando?
que se for de mim, eu já não estou acompanhando muita coisa mais. Agora tem um pastor que não dorme, que é o guarda de Israel. A Bíblia diz lá no Salmo 121 que ele não cochila e não dorme. Então, queridos, preste atenção. Você vai continuar no mundo. Se você tiver com pressa de ir embora, pode falar. Que eu já peço de hoje para amanhã para você já ser promovido e já resolve teu sofrimento. Irmão, tem hora que eu penso que o irmão ladrão da cruz, que se converteu na cruz, ele é um sortudo, porque ele já converteu e já morreu também. Não deu tempo do diabo, falou, mas eu queria fazer um test drive com ele. Não deu para fazer test drive com ele, porque ele já morreu e Jesus disse, hoje estarás comigo. A gente ainda para ajudar Jesus fala assim, e Jesus disse, ainda hoje, né? Mas não tem um ainda não, é só hoje tu estarás comigo. Então, preste atenção, queridos. Livra eles do mal, Pai, porque eu vou embora e eles vão ficar no mundo e o mundo odeia eles. Odeia. E aí ele diz assim, eles não são do mundo, ele reitera. Ele repete a mesma frase, eles não são do mundo, como também eu não sou. Por que será que Jesus repete tanto isso? Quando a gente faz uma disciplina na teologia chamada método indutivo, também chamado de método socrático, também chamado de maiêutica, é um método de ensino que repete, muitas vezes, a gente observa a repetição de muitas expressões dentro de um texto. Quando isso acontece, é sinal de que isso precisa ser muito bem frisado. Então, olha bem, Jesus está dizendo, o mundo os odiou, tá? Eles não são do mundo, eu também não sou. Lá no versículo 16 ele repete, eles não são do mundo. Jesus, eu já entendi. Mas tem gente que está me ouvindo e não entendeu ainda. Escuta, você não é daqui. Pastor, mas minha matéria mas a tua matéria vai ser ressignificada num corpo glorificado. Você acha mesmo que você vai com essa matéria para o céu? Você vai receber um corpo diferenciado, porque lá onde você vai morar, esse corpo não subsiste. Ele tem que ser transformado. A célula que vai compor esse corpo novo, glorificado, não é essa célulazinha aí animal que você está com ela no corpo, não, aliás, 100 trilhões de células. Não é isso não. Então, queridos, ele está dizendo, olha, eles não são do mundo, eu também não sou, e aí ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é o elemento que vai te dar condições agora, para tirar 10, tá? Para tirar 10. Qual é o elemento dentro do texto e contexto que eu acabei de ler que te dá salvaguarda para que você permaneça no mundo sendo totalmente guardado do mal, porque toda promessa e toda oração de Cristo, ela tem uma contrapartida. E aqui ele está colocando como imperativo, Pai, santifica-os na verdade. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a santificação vem de Deus, mas ela não é monérgica, ela é sinérgica. Se você não deixar Deus operar na sua santificação, você não santifica. A santificação não é uma obra só de Deus. Jesus está altamente calvinista aqui nesse momento. Ele diz, olha, Pai, coloca toda a soberania de Deus em jogo. Ele diz, Pai, santifica-os na verdade. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você não permitir Deus te santificar, Ele não vai fazer. Porque a santificação é um processo que exige contrapartida. E qual é a contrapartida na santificação? É você deixar Deus trabalhar na tua vida. Esses irmãos que batizaram hoje, talvez tenha algum que ainda fala um palavrão. A partir de hoje isso não te pertence mais. Esses irmãos que batizaram,
Pode ser que tenha algum que ainda visita sites que não são cristãos. A partir de hoje isso não te pertence mais. Esses irmãos que batizaram, pode ser que tenha algum que ainda fala mal da vida alheia. A partir de hoje isso não te pertence mais. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Ouve o teu líder, ouve o teu pastor. Quando uma pessoa eu tenho dúvidas sobre ela, a primeira pergunta que eu faço: quem é o teu pastor? Se ele gaguejar, irmão, já perdeu o discurso. Você tem que saber na ponta da língua quem é o teu pastor. Porque lamentavelmente tem pessoas que não são pastoreáveis. Um dia um pastor da nossa convenção estava pregando em um lugar. E aí alguém perguntou para ele: pastor, aquele irmão que estava sentado assim, ele está na igreja há quanto? O senhor conhece ele? Ele falou: não. Ele falou: mas ele está na igreja há quanto tempo? Ele falou: já tem uns 10 anos. Mas o senhor não conhece ele? Não. Mas por que o senhor não conhece ele? Porque ele não é minha ovelha. Ele não é minha ovelha. Eu não sei para onde ele vai, de onde ele vem, eu não sei o que ele faz, eu não sei nada da vida dele. Ele não se envolve com nada na igreja. Ele não obedece aquilo que eu ensino. Ele não é, eu não sei nada da vida dele. Ele não é minha ovelha. Então o fato de estar sentado numa assembleia de uma igreja não significa que você é ovelha, porque a ovelha ouve. A ovelha ouve a voz do seu pastor. E a pergunta é: quem é o teu pastor? Bom, na terra o nosso pastor é o João, é o Pedro, é o Manuel. Espiritualmente é Jesus, o sumo sacerdote. Então, santifica-os na verdade. E a pergunta que eu faço para você, que toda pregação tem que ter uma pergunta, né? É a frase interrogativa. Você vive na verdade? Verdade e santidade são duas coisas que andam juntas. São as duas pernas que vai te fazer andar pelo mundo. Verdade e santidade. Verdade e santidade. Se você não é fã da verdade, você não é fã da santidade. Se você não busca santidade, é porque você não vive na verdade. E esse mundo acabou fazendo o quê? Fazendo com que o certo fique errado e o errado fique certo. Tem algo mais banalizado nesse mundo do que sexo? E eu sempre digo, esse mundo não podia chamar planeta Terra. Primeiro porque é só 1/4 de terra em relação à água. Mas ele também não podia chamar planeta Água, porque tem mais pecado do que água nesse mundo. Esse planeta deveria chamar planeta pecado. Quando você pensa que está tudo certo, tem um pastor envolvido em escândalo. Pastor, vocês viram aí, tem pastor, igreja grande envolvida no escândalo do Banco Master. Isso é uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha. O que tem de igreja enfiada em política, sabe? Aí faz aquela campanha, leva o cidadão no altar, o pastor empenha a palavra dele, faz da igreja um curral eleitoral, o cara está criticando quem rouba, aí ele entra no poder, daqui a pouco ele está roubando igual os outros. E o pastor fica com cara de quê? Então, irmãos, a gente pode até votar, é um direito, é um dever. Nós podemos até ter nossas preferências, mas não faça da igreja um curral eleitoral. E nós temos visto isso nas igrejas do Brasil. É um povo que não salga, é um povo que não transforma. 50 mil evangélicos no Brasil. Tá, evangélicos são 50 mil e crentes são quantos? Homens, líderes, que agradam homens, mas desagradam a Deus profundamente. Homens que vivem em busca de fama, poder, sucesso.
homens que não morrem a cada dia, homens que não vivem uma vida rendida aos pés de Jesus, homens que são deste mundo. Mas Jesus falou que nós não somos deste mundo, mas tem líderes que são desse mundo. Lamentavelmente, essa palavra não se aplica a todo mundo. Tem líderes que são desse mundo, só conseguem viver com muito dinheiro e fazendo coisa errada, em conivência com o pecado, na contramão daquilo que Deus ensina. Então, queridos, santifica-os na verdade. Santifica a tua vida, irmão. Pastor, eu estou me sentindo como se eu estivesse no século XVIII ouvindo John Wesley falar, porque a pregação dele era essa. John Wesley pregava sobre santidade mais do que sobre salvação, tanto que a igreja metodista era conhecida como o Clube Santo. Agora, irmãos, o que nós vivemos? Nós vivemos na era da relatividade, do relativismo, para ser mais exato. Nós estamos vivendo uma era onde a filosofia infiltra no ensinamento e o ensinamento é relativizado. Nós estamos vivendo numa era, irmãos, onde o sexo virou bobagem, troca de roupa. Quando a Bíblia diz que nós devemos viver uma vida de santidade. Quando a Bíblia diz que sexo só com a bênção do Senhor, só depois do casamento. E aí, você vai continuar prevaricando? Você vai continuar pecando? Fazendo de conta que não está entendendo? Aí segura, quando vier a depressão, quando vier os problemas, quando vier as consequências, toma cuidado, porque ninguém dá prejuízo para Deus. Se Deus falou, está falado. Se não é para fazer, não é para fazer. Pastor, mas é bom demais. Irmão, é claro que é bom, que se o pecado fosse ruim, ninguém fazia. É claro que é bom. Eu fumava porque eu gostava de fumar, mas eu descobri que eu gosto mais de Jesus, por isso que eu não fumo. Pastor, mas beber é bom, é bom. E o bom não é nem a bebida, é o tonto. Porque tem uns tomando cerveja sem álcool. Irmão, se for para mim tomar cerveja sem álcool, eu não tomo. Porque o bom é o tonto. Aí você bebe aquela água choca, fica espumando lá dentro. Você pula, faz xloc, xloc, xloc. Então, queridos, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Verdade não é Augusto Cury, viu? Verdade não é Silas Malafaia, tá? Verdade não é pastor Antônio, não. Verdade é Cristo. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Quando ele fala santifica-os na verdade, é santifica-os em Cristo. Olha aqui, ó, santifica-os na verdade. Jesus é o quê? Santifica-os em Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a palavra. Jesus é a verdade. Não tem santificação sem Jesus. Não tem. Ah, pastor, eu sou devoto de Nossa Senhora. Escuta, Nossa Senhora não santifica ninguém, porque ela não é a verdade. Pastor, o senhor está batendo no católico? Não, eu estou defendendo a palavra de Deus. Tanto é que muita gente pega a imagem, coloca dentro do guarda-roupa, fala, fica aí Nossa Senhora, que eu vou ali na balada, já já que eu volto. É assim, irmão, porque o santo de barro tem boca, mas ele não emite opinião, ele não fala. Agora Jesus, se você falar para ele assim, Jesus, fica aí, eu falo, fico não, onde você for eu vou, onde tu pousares eu pousarei, onde tu dormires eu dormirei. Esse é o nosso Jesus, e quando a Ruth falou aquilo, era Jesus falando. Pastor, mas Jesus vai entrar num bordel comigo? Vai. Ele vai sair. Ele vai sair Jesus do mesmo jeito. Eu não sei como que você vai sair. Aliás, eu não sei nem se você vai sair.
Esse é o problema. Jesus é incontaminável. Ele estava com os pecadores, mas ele não se contaminava. Diferente de nós, nós somos um mata-borrão. Onde nós entramos, nós nos manchamos. Onde nós entramos, se você entrar num relacionamento errado, você vai perder mais do que você vai ganhar. Se você fizer um casamento por interesse, você vai perder mais do que você vai ganhar. Pastor, eu entrei no casamento, saí com 20 milhões, beleza, e como é que está a sua alma? Pobre, cega e nua. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você é um vendável, você é uma vendida, você é produto de manobra. Vocês estão vendo aí, irmãos, a Suprema Corte. Salva uns 2 ali, ou 3. Está lá. Quem deveria ser exemplo, não consegue ser exemplo em nada. Teve um lá que estava não sei quantos anos casado, falou, não, resolvi largar da mulher. Ele não consegue ser exemplo em nada. Nada. É isso que nós queremos para nós? Tem dinheiro sobrando, mas não tem isso aqui para oferecer de exemplo, de moralidade, de santidade, de equilíbrio, de honradez. Não tem. É um povo que é desse mundo. O grande problema é que esse povo é desse mundo e não foi para essas pessoas que Jesus falou. Ele falou para mim e para você. Não se apegue a nada desse mundo, porque para onde você vai, você só precisa do amor e da santidade. O amor jamais acaba. O dom de língua vai passar. Tudo vai passar. O amor permanece. A verdade continua. E a santidade nos leva para Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus te guarda. Deus te proteja. Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.